segunda epístola de João, nós vamos ler um texto aí, e eu quero começar com vocês essa série de estudo. É o segundo assunto mais tratado na Bíblia, e não é um assunto muito fácil de ser ministrado, não é algo que muitos querem ouvir nesses dias. Mas por quê, pastor? Porque a gente vive um tempo muito delicado na igreja. Nós vivemos um tempo onde nós concordamos com o pecado, ou tratamos ele, e perdemos o indivíduo. Porque nós estamos vivendo um período da igreja onde a igreja ela não quer ser confrontada, onde a igreja não quer ser mexida no seu caráter, no seu posicionamento, nas suas atitudes. E quando a gente começa a falar sobre honra, nós vamos falar sobre isso, sobre princípios e valores de Deus, porque isso está ligado aos princípios e aos valores de Deus. As pessoas elas querem ouvir de Deus, mas não querem viver os princípios de Deus ou os valores de Deus. E se nós não entendemos os valores de Deus, ou os princípios de Deus, aquilo que nos conduz, se nós não entendemos isto, nós não vamos entender os frutos que nós vamos colher. Porque na verdade, a palavra diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. O sábio Salomão em Eclesiastes, ele diz que todo homem terá que comparecer diante de Deus para prestar conta das suas obras. Então todo homem, não tem um ser humano que não irá comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta das suas obras. E quando falamos de obra, nós falamos de frutos, daquilo que a gente produz, daquilo que a gente está produzindo todos os dias. E se nós não entendemos os valores, os princípios de Deus, nós não vamos entender os frutos que nós precisamos ter no processo da nossa vida. Tem um texto nos evangelhos que o próprio Senhor dita, ou se expressa, que ele diz que naquele dia, muitos chegarão diante dele e dirão: Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque não é só produzir, mas é produzir mediante aos valores de Deus, aos princípios de Deus, aquilo que Deus verdadeiramente quer para as nossas vidas. E quando nós falamos de honra, nós vamos falar de um princípio que Deus nos deu, que é o princípio da escolha. Deus ele nos deu o direito de escolhas. E essas escolhas, ou as escolhas quando são dadas às pessoas, isso revela o nível de liberdade com o qual elas estão preparadas para viver. Então Deus nos deu a liberdade, e isso vai expressar quem nós somos. Deus nos deu a liberdade para que nós viemos demonstrar quem nós somos. No princípio, lá no jardim do Éden, Deus deu a Adão e Eva a liberdade. Vocês podem comer de todos os frutos que há no jardim, mas do fruto da árvore que está no meio, no centro do jardim dela, você não comerá. Deus deu liberdade para o homem, mas Deus deu o princípio dos valores para o homem. Deste fruto você não comerá. Lúcifer tinha uma liberdade. Ele poderia andar na presença do Senhor em todos os lugares, mas a liberdade que foi dada a ele demonstrou o caráter que ele tinha. A liberdade que é nos dada vai demonstrar o caráter que nós temos. Você quer compreender uma pessoa? Observa as suas atitudes mediante a liberdade que é dada a ela. Essa liberdade tem tirado do homem alguns princípios
e principalmente o princípio da honra. E talvez por entender essa liberdade, muitos não têm dado valor a essa questão de honra. E talvez por isso seja o grande desafio para nós estudarmos acerca deste assunto, mergulharmos na palavra do Senhor acerca deste assunto, o princípio da honra ou a recompensa da honra, porque nós seremos recompensados de uma forma ou outra. Nós seremos recompensados ou por bem ou por mal. Os princípios de Deus são imutáveis, eles não mudam. Os valores de Deus são imutáveis. Ainda que Deus nos dê o princípio da escolha, essa escolha vai medir os nossos passos e vai falar acerca do nosso caráter. Então talvez isso seja o grande desafio para nós nesses dias, neste tempo, estudarmos acerca disso. É por isso que eu estou desafiando você a não ficar retido somente na mensagem, mas que você também mergulhe na Bíblia. E se você conseguir um material para você estudar, observe o material, tome cuidado com ele, mas estude ele também, porque tem muita coisa boa na internet, mas também tem muita coisa ruim. Por isso que eu quero te convidar você a mergulhar na Bíblia. Se você já leu, releia Romanos, leia essas 3 epístolas de João, onde João fala sobre isso, onde ele traz para nós esse ensinamento. Porque nós não podemos deixar de falar a verdade, porque a verdade é que liberta o homem. Ainda que estamos vivendo num tempo onde a igreja, ela tem sido uma igreja mais almática do que espiritual, aonde a igreja ela tem sido mais guiada pela alma, pelos sentimentos, pelas expressões da alma, do que pelo espírito. E as expressões da alma, nós vamos estudar sobre isso aqui um pouco, elas são muito parecidas com as expressões do espírito. Elas estão muito paralelas, porque a alma, na verdade, faz parte do ser humano. Nós não podemos pegar a nossa alma e jogar fora. Não tem como, ela faz parte da nossa vida. Mas nós não podemos ser guiados pela alma. E a alma tem ações muito semelhantes ao espírito, porque na verdade as duas trabalham nas regiões espirituais. Ela é diferente do corpo, porque o corpo a gente vê, a gente sente, mas a alma não. E é por isso que muitas vezes a pessoa ela confunde muito a ação da alma com a ação do espírito. E a alma rouba a honra, o espírito restitui a honra. É por isso que Paulo ele vai falar em Romanos, sobre o princípio da honra na fé, e vai falar do princípio da honra do andar em espírito e se tornar um filho de Deus, porque andando em espírito que nós nos tornamos filhos de Deus. Mas nós vivemos esse grande desafio hoje, de uma igreja muito almática, onde as pessoas estão cheias de não me toque. Mas nós não podemos parar e pensar o seguinte: eu vou concordar com isso, não vou falar sobre isso. Porque na verdade nós não somos salvos por pertencer, entre aspas, a uma igreja, mas nós somos salvos por uma transformação de caráter, de um posicionamento espiritual. E este assunto acerca da honra vai mexer muito conosco acerca do envolvimento, do trabalhar o nosso caráter, da nossa posição. Por isso é o segundo assunto mais tratado na Bíblia. E que este assunto ele entre no processo da nossa vida, e ele transforma aquilo que precisa ser transformado em nós. Porque não adianta nós ouvirmos a palavra de Deus, mas não a praticarmos. Porque na verdade o ouvir a palavra de Deus é um processo. A prática é a resposta do processo que você ouviu. Então
você ouvir a palavra, mas não colocar em prática, ela não vai ter efeito nenhum na sua vida. E nesses dias nós seremos confrontados para que o trabalhar de Deus na nossa vida, ele alcance o nosso ser. E eu fiz questão de ler esse versículo com vocês aqui, o versículo 8 de 2 João. Porque João, ele começa esse versículo dizendo para nós, ou chamando a nossa atenção. Em algumas traduções, ele disse: preste atenção na sua vida. Tome cuidado com a sua vida. Olhe para você. Olhe para a sua vida. Eu gosto muito dessa afirmação, porque na verdade o homem, ele é julgado por si próprio, ou ele tem que si próprio julgar. E o intuito dessa mensagem, meu amado, não é julgarmos ninguém. O intuito dessa mensagem é trazer um despertamento na sua vida, para que você comece a julgar a tua vida. A palavra do Senhor é muito propícia para nós, porque Paulo, ao escrever acerca da ceia, ele diz que julgue o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Só que quando Paulo está escrevendo isso, ele está falando acerca da ceia judaica. A igreja tomou essa figura da ceia, mas é diferente do procedimento judaico, porque o judeu, ele vai todos os dias à casa do Senhor. Todos os dias o judeu vai à sinagoga, e todos os dias ele participa da ceia. É um costume judaico. A igreja, ela adotou o sistema, mas nós fazemos uma vez por mês. Então nós achamos que uma vez por mês nós devemos olhar para nós e julgar a nossa vida, mas estamos errados. Na verdade, todos os dias nós precisamos olhar para a nossa vida. E o interessante é que João, ele não diz para você olhar para o lado, para você olhar para o irmão e para você julgar o irmão. Não, ele diz: tome cuidado da sua vida. Observe a tua vida. Observe a sua vida. Observe a sua atitude, observe o teu procedimento. Observe o teu falar, o teu agir, observa. É possível isso, pastor? Sim. Nós podemos todos os dias fazer uma reflexão sobre a nossa vida. E ele começa dizendo: tenham cuidado, para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente. Então a palavra está dizendo que nós temos que tomar cuidado no processo da nossa vida, porque um dia nós vamos ser recompensados. E aqui João disse que nós vamos ser recompensados plenamente. Se ele afirma de uma recompensa plena, então pode existir uma recompensa pelo meio ou uma pequena recompensa. Mas a palavra nos chama a atenção que nós devemos buscar a recompensa plena de Deus para a nossa vida. E quando é que nós começamos a receber a recompensa de Deus para a nossa vida? A partir do momento que nós temos a atitude de honra, o procedimento de honra no processo da nossa vida. Nós vamos receber de Deus aquilo que nós temos que receber de Deus. E nós vivemos hoje uma sociedade onde esse princípio, ele não foi só roubado da igreja, mas foi roubado no seio da sociedade, onde as pessoas não têm mais respeito uma com a outra, onde as pessoas não honram mais um ao outro, e muitas vezes a pessoa passa próximo da outra, ela é incapaz de saudar a outra com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu estava dizendo aqui de manhã, se nós voltarmos 10 anos atrás, nós vamos ver que a humanidade mudou muito nesses últimos 10 anos. Muito. Não precisamos voltar muito longe. Nós temos aqui muitos jovens, mas também temos aqui alguns irmãos que estão na mesma faixa etária do que nós. E os irmãos lembram que há 10 anos atrás, por exemplo, um filho não saía de casa sem tomar bênção aos pais. O
filho falava com o pai: pai, estou saindo, vou em tal lugar, e tal hora estou aqui. Ele ia sair e voltava. E aí se não tivesse ali naquele horário. São princípios que parecem ser banais, mas na verdade é um princípio que foi quebrado, um princípio de autoridade que foi rompido, que foi quebrado. E toda vez que a honra é quebrado, abre-se uma porta para o diabo entrar. Toda vez que não há honra, não há recompensa. O próprio Senhor nos diz em Mateus capítulo 13, versículos 57 e 58, que por não exercer a honra, muitos deixaram de receber milagres na sua vida. Jesus estava na sua cidade natal, Nazaré, e ali Jesus não pôde operar muitos milagres. E Jesus vai terminar dizendo: porque ali não houve honra ao profeta. Quem é o profeta? É aquele que traz a revelação de Deus ao homem. Se não há honra na palavra, não há como Deus operar os milagres. Se não há uma transformação na nossa vida pela palavra, não tem como Deus operar nas nossas vidas. Mas Jesus vai dizer que em Cafarnaum muitos milagres aconteceram, porque lá houve honra. Muitas coisas não acontecem na nossa vida hoje, meu amado, porque não honramos, não somos pretendores de honra. E muitos milagres de Deus têm deixado de operar nas nossas vidas. É sobre isso que Jesus está dizendo. Muitos processos das nossas vidas não são alcançados por Deus, porque não desenvolvemos o processo da honra. E o assunto é tão sério que o Senhor deixa um mandamento com um princípio de honra com promessa. Honra o teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias sobre a terra. E se nós trazemos a característica de filhos, nós temos que trazer a característica de honrar. Nós temos que ter o princípio de honra. E quando não há honra, não há recompensa, não há milagres e não há transformação. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 10, ele diz que a honra é a demonstração do amor. E o Senhor nos chama a amar. A honra é a demonstração do amor. Quando você ama, você honra. Aquele que não honra, ele não ama. E o chamado de Deus para nós é amar. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E o segundo mandamento, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então o chamado de Deus para a nossa vida é um chamado de demonstração de honra. E nós vivemos hoje muitos conflitos dentro dos lares, por questões de não haver honra. Muitas famílias sendo destruídas por não haver honra. O marido não honrar a esposa não honrar o marido. Vemos hoje uma série de divórcios, até mesmo dentro da igreja, por quebra de honra. Porque o matrimônio também não tem sido honrado. E as gerações, os filhos têm acompanhado tudo isso. Como nós vamos cobrar de uma geração que está vindo após nós a questão da honra, se nós que somos detentores do exemplo não honramos? E é por isso que nós vemos muitas gerações perdidas, muitas gerações sendo afetadas, porque eles veem dentro do lar um papel de um pai e de uma mãe que não tem um princípio de honra, e eles também não vão aprender a honrar. Então o peso é muito grande sobre nós. Não que eu queira julgar a responsabilidade somente
nessa geração, mas os jovens que estão vindo também. Com essa série de mensagens, você vai poder inverter esse papel dentro da sua casa. Porque o teu pai e a tua mãe talvez que não tenham o princípio de honra, mas você vai começar a honrar. E através de você vai haver uma mudança dentro da sua casa, dentro da sua família. Porque o princípio da honra, ele é desenvolvido não só dentro da igreja, mas principalmente dentro da família. E esse princípio de honra tem que ser levado para a nossa sociedade. E se nós não aprendemos a honrar dentro de casa, nós não honramos lá no trabalho, nós não honramos em parte nenhuma. Sabe por que nós vemos hoje, amado? Cenas tristes de alunos batendo em professores, cenas terríveis, porque eles não aprenderam a honrar dentro de casa. Se não aprenderam a honrar dentro de casa, eles não vão honrar na escola, eles não vão honrar no trabalho, eles não vão honrar em lugar nenhum, porque foram criados sem o princípio da honra. A honra é uma chave espiritual que acessa o sobrenatural a uma vida de milagres. Então a honra é uma chave espiritual que ela vai atrair o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Quando eu entendo o princípio da honra, eu entendo os princípios, os valores de Deus. E quando eu entendo isso, eu começo a produzir isso na minha vida. E tudo aquilo que eu produzo para o reino de Deus, eu recebo a recompensa do reino de Deus. Mas quando eu não produzo aquilo que traz efeito ao reino de Deus, através da honra, eu não recebo aquilo que o reino tem para produzir na minha vida. E isso é muito sério. É por isso que eu gosto desse texto de João, versículo 8. Começa a observar a sua vida. Não observe o irmão, não observe o teu pai, não observe a tua mãe, observe a tua vida. Começa a observar a tua vida. Começa a olhar para si e começa a examinar a sua vida. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Tem algumas bíblias que tem 2 vírgulas neste versículo. Tem outras traduções que só tem uma vírgula. Se a tua Bíblia tiver 2 vírgulas, é a parte C do versículo. Se tem uma vírgula, é a parte B do versículo. 2 Samuel 2,30. A palavra do Senhor termina dizendo o seguinte: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Eu estava conversando com a Ana na volta para casa de manhã sobre isso. Por que o texto não diz que aqueles que desprezam o Senhor, Deus o desprezará? Mas o versículo diz que aqueles que desprezam serão envelhecidos. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ou que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Aquele que honra, Deus o honrará. Mas aquele que despreza o Senhor serão envelhecidos. Por que será envelhecido? Olha aqui para mim, presta atenção nisso que é importante você. A característica humana é a pessoa velha morrer primeiro. Sim ou não? É o natural da vida. Quem está mais próximo da morte? Uma pessoa idosa ou uma criança? Pode falar sem medo, gente. Tem alguém que tem medo da morte aqui, gente? Estamos juntos ou não? Se você tiver medo da morte, Jesus já resolveu o problema dela. Entrega a tua vida para Ele, confia nele. E se você morrer, você vai ressuscitar para Ele. Tem pessoa que fala de morte, ela assusta, ela regala o olho desse tamanho. A morte faz parte da natureza da nossa vida. Agora é lógico que morre criança e morre idosos. Mas o natural da vida é o idoso morrer primeiro. Não que nós estamos amaldiçoando, né? Porque nem posso, porque também estou caminhando para lá, né? Hoje eu estou mais perto da morte do que há alguns anos atrás. É o natural da vida. Mas observe aqui para mim, olha aqui para mim, que o texto diz que aquele que honra a Deus, Deus o honrará. Mas aquele que despreza a Deus serão envelhecidos. Lembra que eu disse aqui, olha aqui para mim,
que Deus deixa o primeiro mandamento com promessa, baseado na honra. Ele disse: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Então, se o princípio de Deus é a honra, aquele que não honra a Deus vai envelhecer. Quer dizer, ele vai estar mais próximo da morte. A morte chegará mais rápido para a vida dele. É por isso que o texto diz que aquele que despreza o Senhor envelhecerá, porque não traz honra ao Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17 e 18: tratai a todos com honra. Aleluia, tratai a todos com honra. Esse princípio tem que ser restaurado em nós. A honra traz aprimoramento à nossa vida. Toda vez que eu exerço a honra, isso vai moldar a minha vida. Toda vez que eu exerço a honra, isso vai moldar o meu caráter. Isso vai trabalhar no meu caráter. Então, o exercer a honra traz um aprimoramento à vida da pessoa. A pessoa que tem o hábito de honrar é uma pessoa que vive mais em paz. É uma pessoa que vive mais alegre. Uma pessoa que tem o hábito de honrar é uma pessoa que tem mais segurança na sua vida. Começa a observar a sua vida, começa a atentar para a tua vida, começa a olhar para você. Porque quando a desonra entra, algo começa a incomodar as nossas vidas. E João, nessa segunda epístola, ele está falando de 3 valores de Deus. Primeiro, ele está falando do amor. Segundo, ele está falando da verdade. E terceiro, ele está falando da honra. Deus está falando de um valor de Deus que é o amor. Nós não podemos viver uma vida se não tivermos amor, se não amarmos. Nós não podemos viver a nossa vida se não vivemos dentro da verdade, dos fundamentos de Deus. Nós não podemos viver a nossa vida sem honra. E esse assunto é tão sério que lá no versículo 10, João diz o seguinte: quem não pratica isso, quem não ensina isto, não receba na sua casa. Isso faz nos parar e pensar. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Tem um ditado que diz: diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Quando nós temos o princípio da honra, nós precisamos observar até as pessoas que nós estamos andando, para que não sejamos corrompidos. E principalmente nos últimos tempos, há um levantar muito grande dos falsos profetas, dos falsos mestres, para deturpar os valores de Deus, para levar o homem a viver sem os valores de Deus. E quando nós vivemos sem os valores de Deus, nós não vivemos a essência de Deus. Nós não vivemos aquilo que Deus deseja para a nossa vida, daquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. É por isso que nós temos que orar nesses dias e jejuar, para que seja restituído na nossa vida o princípio da honra, o valor da honra, a recompensa da honra seja restituído na nossa vida. Porque se nós não restituirmos e não buscarmos a honra na nossa vida, muitos milagres de Deus deixarão de acontecer nas nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 23 e 24, a palavra diz que devemos honrar cada membro, e aos que não achamos de honra, que honramos mais abundantemente. Então Paulo está dizendo: nós devemos honrar cada membro, cada pessoa. E aquele que nós olhamos para ele e achamos essa pessoa não é digna de honra, aí a palavra está dizendo: você deve honrar ele 2 vezes mais. Você deve honrar ainda mais, para que ele volte à posição de Deus, a posição que o Senhor quer. Quando Paulo escreve aos Romanos,
Paulo está falando sobre essa guerra dos relacionamentos, sobre o homem interior, os conflitos. Ele está falando sobre a dificuldade de nós entendermos os relacionamentos. Ele está falando sobre a distorção dos valores no livro de Romanos. E hoje, amado, muitas vezes nós vivemos dentro dessa distorção de valores, papéis invertidos, posições invertidas, porque quando nós não entendemos a honra, nós não entendemos a nossa posição, nós não entendemos o nosso chamado. E quando nós não entendemos isto, Paulo disse que isso gera em nós o pecado. Paulo diz que quando há distorção nos valores, gera-se o pecado. Paulo no capítulo 7 disse: maldito o homem que sou, quem me livrará do pecado? Paulo está falando dessa guerra interior, porque ele havia falado no capítulo 6 que o salário do pecado é a morte. Então, se a desonra, se a não prática da honra gera o pecado em nós, e o pecado e o salário do pecado é a morte, nós estamos e precisamos ficar atentos acerca disso, porque se não entramos pelo caminho da morte, pelo caminho da condenação, e perdemos os valores de Deus. E é por isso que nós precisamos estar atentos acerca disso, porque Paulo vai continuar expressando na sua palavra, e ele vai dizer: é necessário que você entenda o processo da vida, que você precisa ter uma nova vida. Porque ele começa o capítulo 8 dizendo: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então, se nós estamos em Cristo, nós estamos no princípio da honra. Nós aprendemos a honrar, a valorizar as pessoas. Nós aprendemos a exercer a honra. E se nós exercemos a honra, meu amado, é porque nós estamos em Cristo, nós estamos em novidade de Cristo, em Cristo nós estamos em novidade de vida. A palavra do Senhor nos fala em João, capítulo 3, que à noite Nicodemos foi ter com Jesus. E no diálogo com Jesus, Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Mas como, Senhor? Vou entrar novamente no ventre da minha mãe? Jesus disse: não, você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer pela produção da palavra na tua vida, e você precisa entender o processo do Espírito na sua vida. É por isso que Paulo começa 8 dizendo: aquele que está em Cristo, ele não recebe nenhuma condenação, porque ele tem uma nova vida, ele tem uma nova prática, ele tem uma nova atitude, o seu caráter é mudado. E Paulo diz lá no capítulo 8: e aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele é filho de Deus. E aquele que tem o princípio da honra, ele é guiado pelo Espírito. Aquele que não tem um princípio da honra, ele é guiado pela sua alma. Porque pela alma, nós nunca vamos honrar ninguém. Nós nunca vamos exercer o princípio da honra. É por isso que eu disse aqui que nós vivemos um tempo na igreja muito perigoso, onde a igreja tem vivido um sensacionalismo de alma. E o que atrai a igreja hoje é aquilo que mexe com a sua alma, é aquilo que desperta a sua alma. Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, e ele traz uma relação de pecados, 70% da relação de pecados que Paulo traz ali em Gálatas capítulo 5 está voltado à alma do homem. Com a nossa alma nós pecamos mais que com o nosso corpo. Com a nossa alma nós praticamos muito mais coisa errada que com o nosso corpo. Cobiça, inveja, ganância, lascívia. A pessoa pratica muito mais prostituição com a alma do que com o corpo. Jesus disse: se o homem olhar para a mulher e desejar,
ele já pecou. Se a mulher olhar para o homem e o desejar, já pecou. Então a alma é algo que precisa ser dominado. A alma é algo que precisa ser trabalhado. E o caráter é uma das partes da alma que precisa ser moldado, ser direcionado pelo Espírito. A nova aliança é uma aliança interna. Enquanto a velha aliança trabalhava o externo do homem, a nova aliança vai trabalhar o interior do homem. E o princípio da honra tem que ser algo que está dentro de nós. Tem que ser algo que motiva a nossa vida e que tem que fazer parte da motivação da nossa vida. Porque se eu não entender o princípio da honra, eu não vou entender os princípios de Deus, os valores de Deus. E aí eu posso me perder nesse processo. E acontecer como aconteceu lá em Nazaré. Jesus está presente, mas os milagres não acontecer. Jesus estava naquele lugar, como ele estava em Cafarnaum. Mas em Cafarnaum houve muitos milagres, porque houve o princípio da honra, enquanto que em Nazaré não houve. Então eu quero desafiar você nesses dias, amado, a mergulhar junto comigo dentro da palavra de Deus, a nós mergulharmos dentro da palavra do Senhor e polirmos esse diamante, essa preciosidade que é a honra. Nós cavamos bem fundo dentro da palavra de Deus, e nós vamos estar nesses dias lendo muitos versículos acerca deste ensino. Nós vamos estar mergulhando dentro da palavra do Senhor, e eu quero te convidar você a vir comigo, para que isso seja restaurado na nossa vida. Agora, uma coisa que nós precisamos tomar como decisão na nossa vida: deixar os argumentos. Enquanto estivermos debaixo do argumento, não receberemos as bênçãos de Deus, não seremos honrados por Deus. Nós vamos meditar muito sobre isto. Quando Deus vai até Caim, e Deus disse para Caim acerca do sangue que clamava na terra. Deus estava dizendo para Caim: Caim, não mate a honra. Não mate. Deus estava dizendo para Caim: Caim, cabe você dominar, cabe você tirar esses argumentos, cabe você ter o domínio sobre essa situação. O pecado jaz à tua porta, mas cabe você dominá-lo. Meu amado, enquanto nós estivermos no argumento, nós não vamos ter a resposta de Deus. O primeiro posicionamento que nós precisamos ter na nossa vida é deixar os nossos argumentos, porque com certeza você vai ter justificativa para você não honrar o seu pai e sua mãe. Você vai ter justificativa para você não honrar os teus líderes. Você vai ter justificativa para você não honrar o teu patrão. Você vai ter justificativa para você não honrar. Mas Deus não negocia com argumentos humanos. Deus negocia com valores, com princípios fundamentados por Ele. Quando Deus trouxe os valores na vida de Adão, quando Adão quebrou o princípio da honra, porque quando Adão pecou, ele quebrou o princípio da honra, de obediência a Deus. Deus não negociou com Adão. Adão disse para Deus: Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Deus disse: ok, você a partir de hoje você vai ter que trabalhar, do suor do teu rosto você comerá. A terra não produzia espinhos, mas a partir de hoje ela vai produzir. Enquanto nós estivermos com o argumento, Deus não vai agir nas nossas vidas, porque na verdade o que Deus queria
era que Adão chegasse até ele e dissesse: Senhor, errei, falhei, pequei, não tenho honrado, não honrei o Senhor, e eu preciso de uma nova oportunidade. Deus diria para Adão: ok, vou te dar uma nova oportunidade. Mas enquanto Adão foi argumentar, ele não recebeu a bênção de Deus, mas ele recebeu a recompensa. Mas aquela recompensa era algo, e é algo doído até os nossos dias de hoje. Quando Deus vai até Eva, Eva usa dos argumentos, mas Deus não trabalha com argumentos. Deus trabalha com os seus princípios, com os seus valores. E se nós não entendemos isso e moldarmos o nosso caráter e voltarmos aos princípios de Deus, a nossa recompensa pode ser algo contraditório para a nossa vida. Mas quando nós voltamos aos princípios de Deus, aos valores de Deus, nós somos honrados por Deus, porque a palavra diz que aquele que honra, Deus o honrará. Deus o honrará. Quando você honra o Senhor, Deus te honrará. Quando você honra, Deus age com este princípio também na sua vida. Porque o princípio de Deus é dando que se recebe. Amém? Eu gostaria que você ficasse sobre teus pés neste momento. Aleluias. É um assunto desafiador para nós.